E se a felicidade pudesse ser garantida? Imagina só, um mundo sem guerra, sem pobreza, sem dor, mas para ter tudo isso, a gente teria que abrir mão da nossa liberdade, da nossa arte, de tudo que nos torna humanos. Bora mergulhar fundo nessa análise do clássico de Aldous Huxley, Admirável Mundo Novo, e explorar essa pergunta que, olha, dá o que pensar. Esse é o lema do Estado Mundial. Uma promessa, né? A promessa de uma sociedade perfeita, uma utopia onde todo mundo tem seu lugar, seu propósito e está sempre contente. Parece o sonho, certo? Mas vamos ver como é que essa promessa é cumprida na prática. Para a gente entender esse mundo complexo, vamos quebrar a análise em 4 partes. Primeiro, a gente vai ver como é essa sociedade perfeita por fora. Depois, vamos descobrir os mecanismos bizarros que fazem ela funcionar. Em seguida, a gente vê a chegada de um personagem que vira tudo de cabeça para baixo e, por fim, o grande debate que define o livro todo. Olhando de primeira, o Estado Mundial parece um paraíso. Ninguém fica doente, ninguém envelhece, ninguém se preocupa com nada. O entretenimento é constante, a satisfação é imediata. É um mundo todo projetado para eliminar o sofrimento e garantir que todo mundo viva num estado de contentamento superficial. E aqui que está o pulo do gato. Essa estabilidade toda é conquistada com um controle absoluto. A sociedade é uma pirâmide de castas super rígida, e a chave para tudo funcionar é um paradoxo chocante. Os cidadãos não só aceitam ser escravos do sistema, eles amam isso. Mas como, né? Como isso é possível? Pois é, como é que essa estrutura toda se sustenta? O segredo está em controlar a humanidade antes mesmo do nascimento, moldando o corpo e a mente de cada um para se encaixar perfeitamente no seu lugar. A base biológica dessa sociedade é o tal do processo Volkanovski. Em vez de nascimentos como a gente conhece, os humanos são tipo decantados em laboratórios. Esse processo permite criar em massa até 96 gêmeos idênticos de um só óvulo. Eles vão formar as castas mais baixas, garantindo uma mão de obra totalmente uniforme e previsível. E não é um milagre da vida, é literalmente uma linha de montagem. O desenvolvimento do embrião é parado várias vezes com choques de raio-x, temperaturas congelantes e doses de álcool. Tudo isso para forçar o óvulo a se dividir e criar cópias e mais cópias. Como o próprio diretor do Centro de Incubação e Condicionamento diz, é a lógica de uma fábrica aplicada à própria vida. As pessoas não são indivíduos únicos, são produtos, fabricados para suprir uma necessidade específica da sociedade. Só que, claro, só criar corpos idênticos não é o bastante. O Estado Mundial precisa também moldar as mentes. A engenharia biológica é só metade do trabalho. A outra metade é um condicionamento psicológico que não dá trégua e que começa literalmente no berçário. É aí que entra a hipnopedia, o ensino durante o sono. Enquanto dormem, as crianças ouvem milhares de vezes as regras e os valores do Estado. Frases como "cada um pertence a todos" são repetidas noite após noite até virarem verdades absolutas, a própria base do pensamento delas. E na prática, gente, isso é de arrepiar. Numa cena famosa do livro, bebês da casta Delta levam choques elétricos e ouvem barulhos horríveis toda vez que chegam perto de livros e flores. Por quê? Simples. Porque amar a natureza de graça não movimenta a economia. Então, eles são condicionados a mais portes caros, que precisam de equipamento e transporte, mantendo as fábricas a todo vapor. É uma ideia bizarra, não é? Me conta aqui nos comentários qual parte desse mundo te deixou mais de cabelo em pé. E olha, se está curtindo essa análise, já aproveita para deixar aquele like, seguir o canal Pneuma BR e ativar o sininho, porque assim você não perde nada do que vem por aí. Só que, nenhum sistema é 100% perfeito. Mesmo nesse mundo super controlado, existem pessoas que não se encaixam, que sentem que está faltando alguma coisa. E é exatamente aqui que a história pega fogo. O que acontece quando um pedacinho de individualidade, um resquício do mundo antigo, bate de frente com essa utopia toda projetada nos mínimos detalhes? A gente conhece 3 personagens que desafiam esse sistema. O Bernard, um alfa que é fisicamente diferente e por isso se sente um peixe fora d'água. O Helmholtz, outro alfa que é inteligente demais e vive entediado com a superficialidade de tudo. E o mais importante de todos, o John, o selvagem, que foi criado numa reserva e conhece Shakespeare, Deus e amor de família, conceitos que são totalmente estranhos no Estado Mundial. A chegada do John nesse mundo perfeito arma o palco para um debate filosófico incrível. É um confronto direto entre 2 jeitos de viver, representados pelo John e pelo administrador mundial, o Mustafa Mond.
O Monde, que é um dos 10 chefões do mundo, defende o sistema dele com unhas e dentes. Ele argumenta que a grande arte, a paixão, a verdade, tudo isso nasce do sofrimento e da instabilidade. Então, para criar um mundo estável e feliz, essas coisas grandiosas tiveram que ser sacrificadas por uma vidinha segura, mas medíocre. A escolha fica bem clara. De um lado, a felicidade garantida pelo Estado. A droga soma para pagar qualquer sentimento ruim, a ausência de arte que te faça pensar, a segurança da comunidade. Do outro lado, o que o John exige, o direito de viver a experiência humana completa, o que inclui perigo, dor e até mesmo o pecado. E a resposta do John é uma das coisas mais fortes já escritas. Ele recusa, de cara, essa felicidade fabricada, superficial. Ele não quer uma vida fácil e vazia. Ele quer uma vida que tenha significado, mesmo que esse significado venha junto com o sofrimento. Com essa frase, o John faz a escolha final dele. Ele reivindica o direito de ser completamente humano, de sentir não só a alegria, mas também a dor, o bem e o mal. Basicamente, ele reivindica o direito de ser infeliz. E essa é a grande questão que o Huxley deixa pra gente. Na nossa busca diária por conforto, segurança e felicidade, o que será que a gente está sacrificando no caminho? Até onde a gente iria, trocando liberdade por uma vida sem dor? É uma pergunta que era importante lá em 1932 e que talvez hoje seja mais importante ainda.